50% dos homens preocupam com a questão do tamanho. Tamanho é documento, tem um tamanho mínimo. Mas o mínimo que a gente fala micropênis é o pênis em ereção menor que 7 centímetros de comprimento. Isso no adulto. No adulto, né? Bem complexo. Com o passar do tempo, você descobriu que tinha dedo para outra coisa. Exatamente. Se preparem, porque esse episódio promete. Homens que cuidam, homens que enfrentam, homens que vencem. Novembro é o mês do alerta, mas também é o mês da coragem. Coragem para se olhar no espelho, para encarar o medo e para falar sobre o que muitos ainda evitam. Porque saúde não é tabu, é dever, é amor e é vida. Em um tempo onde muitos vivem com pressa, esquecendo o essencial, ele nos ensina que o verdadeiro sucesso não está no que conquistamos, mas no que nos tornamos enquanto cuidamos dos outros. Que essa conversa te inspire para olhar para dentro, reconhecer as suas próprias feridas e, como um médico que desperta para transformar e curar vidas, cada um de nós também possa ser instrumento de cura na história de alguém. Hoje o Em Construção recebe um médico que transformou dor em missão. Um homem que lutou contra uma doença rara nas cordas vocais e descobriu que a cura começa quando a gente decide não desistir. Com vocês, o Dr. Santiago Cardoso Pereira, um médico que despertou para transformar vidas. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado aí pelo convite. Tchê. O Tchê já é seu íntimo, né, doutor? Oh. Ele contou seu apelido aí, Santi. Santi, realmente. Amigo da família há muito tempo, nossas esposas são amigas, sempre visitando a Empório Casa Verde, fazendo um lanchinho lá no nosso cantinho do café. Freguês. Ô, Tchê, você vai muito no consultório dele lá? Então, a gente tá deixando ele cumprir a meta primeiro, para depois eu fazer a visita com ele. Mas você No tinha momento comentado, adequado, no momento Você exato. tinha comentado que ele tem um cartão fidelidade? Então, ele comentou, porque eu tenho lá na Empório Casa Verde o cartão Fidelidade, né? Aí ele comentou como é que ele fazia isso, tinha alguns parceiros. Você tá precisando, Carlão? Ainda não. É 45, doutor? Quantos anos precisa fazer o exame de próstata? De próstata a partir dos 45, pensando em câncer de próstata. Mas pensando em hiperplasia, o crescimento benigno da próstata, a gente pode começar a partir dos 40. Pessoal, brincadeiras à parte, porque o assunto aqui é muito sério. Meu sogro teve um problema na próstata, mas não foi câncer. A próstata cresceu, acho que a hiperplasia tranca o canal urinário ali, não conseguia fazer xixi, foi bem complexo. Mas conta pra gente a sua história, você comentou que com 6 anos você descobriu o dom da música. Mas aí que com o passar do tempo você descobriu que tinha dedo pra outra coisa. Exatamente. Meus amigos, se preparem, porque esse episódio promete. Bom, a partir dos 6 anos de idade, eu demonstrei interesse, né, pela música, vi um violão exposto numa loja, pedi para minha mãe, ela comprou, e ali, a partir dali, eu comecei a treinar sozinho, fui tentando desenvolver, né, e na época gostava mais de sertanejo, música sertaneja. À medida que fui crescendo, fui aprendendo mais e sempre, preferencialmente, mais sozinho mesmo, né. E antigamente não tinha internet, a gente comprava as revistinhas, né? Então, Sim. Através das revistinhas nas bancas que a gente ia tentando aprender alguma coisa. Aí, a partir dos 14 para os 15 anos de idade, eu juntei com um primo meu que tocava contrabaixo. E aí ele chamou um amigo que tocava bateria e assim a gente começou a tocar rock, mas só de brincadeira. E aos 17 anos que eu cheguei ao momento ali de prestar vestibular, eu fiquei ali na dúvida se eu fazia música ou medicina, né? E aí acabei optando pela medicina, continuei tocando, assim, entre a turma, né, na faculdade, e depois de formado eu toquei até os 29 anos de idade, aproximadamente. Hoje eu estou com 42 anos e daí em diante eu acabei abandonando. Mas hoje não toca mais. Toco muito. Outras coisas. Doutor, mas esse é um assunto muito interessante que foge um pouco do nosso tema aqui, que é a urologia, mas que o jovem, nesse momento de prestar vestibular ali, quando ele não tem muito conhecimento do que ele gostaria de fazer, hoje eu acredito que um dos principais indicativos assim, de escolha de uma profissão, muitas vezes acaba sendo a questão financeira. Como que foi essa decisão para o senhor ali entre música, entre medicina? Como é que isso aconteceu?
Então, na verdade, assim, música é porque desde a minha infância eu já tinha demonstrado o gosto por O isso. dom natural. E em relação à medicina, na verdade, é porque eu tinha vontade de ajudar as pessoas. A gente não tem noção, na verdade, aos 17 anos a gente não tem noção muito o que realmente é a medicina, o que realmente é a engenharia. A gente vai pelo que a gente acha, né? O que toca ali no coração e faz, né? É verdade. Então, Ô Anderson, canta, toca. Que... Esse companheiro, eu vou te falar, ele tem muitas habilidades. Mas, doutor, deixa eu entender um pouquinho melhor. Como isso? Foi uma paixão a medicina ou foi o destino que te empurrou? Cara, eu acho que foi mais por paixão mesmo. Paixão. Vontade de querer ajudar mesmo as pessoas. E a certeza que se a gente escolheu corretamente ou não é só depois que a gente está lá dentro, né? Então, porque a gente não tem uma maturidade, um conhecimento para escolher. O senhor comentou que na família não é tem de nenhum médicos, né? médico, nada, pai, tio, primo, nada, era nada. E aí, a partir ali do meio da faculdade é que eu tive a certeza que realmente eu escolhi o que eu gostava de fato. A gente estava conversando aqui, até o programa que foi ao ar esses dias com a Carol, e ela queria fazer medicina, assim, já era algo que ela queria. Uhum. E aí ela falou pro pai dela, falou, não, pai, eu vou virar professora de inglês. E assim, muitas vezes tem esse medo do pai com o que o filho vai fazer, porque mais questões financeiras, e ela acabou tendo um grande sucesso. E o estudante de medicina, ele tem outra escolha ainda, que além de entrar na faculdade, aí depois ele precisa ver se ele vai fazer uma especialidade ou se vai ser um clínico geral. E como é que o senhor foi para a área de urologia? Para urologia. Então, eu estava ali no 5º ano da faculdade, são 6 anos, né? E quando eu passei no estágio de urologia, eu me identifiquei muito com o meu professor. Tem muito isso, questão de se identificar e acaba que a gente começa a gostar, né? Obviamente, eu gostava também da parte teórica, de cirurgia, enfim, eu gostava muito de urologia. Quando eu estava já no último ano, no começo do último ano, eu pus na minha cabeça que eu queria otorrino, aí eu acabei mudando, né? Então, queria otorrino, e aí no último ano a gente tem 1 mês de estágio eletivo, que a gente escolhe outro local para fazer. E eu falei, caramba, eu ainda tenho um pouco de dúvida em relação à urologia. Como a especialidade que a gente tem que ter antes da urologia é cirurgia geral, acabei fazendo o estágio de cirurgia geral, fiz em Goiânia, eu me formei em Ribeirão Preto, né? E aí gostei demais e aí eu percebi que eu gostava de otorrino por conta da parte cirúrgica. Quando eu ia para o consultório mesmo, eu não gostava. Então, aí acabei voltando para a urologia na hora de realmente prestar ali a prova de residência. Mas hoje, como urologista, você opera mais ou clinica mais? Não sei se é assim que fala. As duas coisas. Urologia, a vantagem é que é uma especialidade muito ampla, né? Eu falo que é a especialidade cirúrgica mais clínica que existe, né? Porque realmente tem uma infinidade de coisas não cirúrgicas dentro da urologia. E muitas coisas cirúrgicas, né? A urologia desenvolveu muito nos últimos anos, parte de tecnologia, em todas as áreas, né, dentro da urologia. Então, Santiago, normalmente quando a gente fala de urologia, a gente tem voltado muito mais ali para a próstata, para a questão dos rins. Tem mais, pelo que você está falando? Existe um leque muito maior? Quais seriam? É enorme. Então, assim, vamos pegar criança. Existe uropediatria, existe uma subespecialidade dentro da urologia só para cuidar de criança, da parte urológica, né? Por quê? Porque existem inúmeras malformações do trato urinário, malformações genitais, que entram só dentro disso. A gente tem a andrologia, que aí entra a questão hormonal, disfunção erétil, ejaculação precoce, enfim, tudo que é da parte sexual. A gente tem a robótica, né, que desenvolveu muito, então cirurgia robótica, cirurgia laparoscópica, uroginecologia, então a cirurgia urológica específica para mulher, né? Então tem várias subespecialidades dentro da urologia, é muito amplo. Uau! Engloba cirurgia, exames... E o que o senhor mais trabalha aqui na cidade seria... Eu acabei focando mais na parte de andrologia, porque foi o que eu comecei a me identificar um pouco mais. Mas
continuo atendendo a urologia de forma geral, né? Mas o meu foco maior, passei a focar mais nisso. Andrologia. Em outras palavras, talvez para quem dos nossos telespectadores não entenda o que seria muito, essa parte seria o quê? Seria tudo relacionado às disfunções sexuais, reposição hormonal, tudo que identifica do ponto de vista relacionado à parte de sexualidade, vamos dizer assim, né? Então, a cirurgia de próstata o senhor não faz? Faço também. É uma prioridade minha, é o que eu mais identifico, mas acabo fazendo tudo, cálculo, próstata. Agora o senhor falou uma coisa aí que eu não imaginava, assim, de muitas coisas que eu acredito que a gente vai falar ainda. Como é que é? Uroginecologia? Uroginecologia. O que é isso? Cirurgia de incontinência urinária, por exemplo, prolapsos, né, genitais, então o útero, a própria bexiga saindo para fora da vagina, então tudo isso engloba as cirurgias da uroginecologia. Porque o urologista, na minha cabeça, ele trabalhava só com homem. Pois é, e aí que existe realmente esse conhecimento da maioria das pessoas que é um médico mais do homem, sim, mas tem a parte de mulher, porque mulher tem a questão de incontinência urinária, tem cálculos, né, cálculos renais, pedra nos rins. Então, assim, tem um significado da palavra, né? Urologista, então é o médico que trabalha com... com aparelho urinário. Com aparelho urinário. De forma geral, né? Então, rim, ureter, quando a bexiga, mulher tem um problema próstata, no aparelho urinário, ela precisa ir no urologista. No urologista, exatamente. E acaba que muitas das vezes a mulher, como a mulher tem o hábito de ir no ginecologista desde pequeno, diferente de nós, homens, né? Então, qual que é o médico da confiança da mulher? É o ginecologista. E acaba que quando ela tem uma incontinência urinária, ela acaba procurando preferencialmente o ginecologista. Quem ela confia ali. Mas é lógico que o ginecologista tem algum conhecimento lá, mas o que tem o conhecimento mais específico disso é o urologista. Uau. E a maioria das pessoas não sabe. Né? Não sabia. Bom, o senhor comentou muito bem, né? A mulher, desde novinha, ela tem essa naturalidade na vida dela. Já na parte masculina, existe aí muitos mitos, preconceitos, né? Como é que o senhor faz para abordar, para quebrar o gelo naquele momento com o público masculino na hora que chega no seu consultório? Existe alguma abordagem diferente? Sim. A grande maioria das vezes, o homem, mesmo que sem jeito, ele acaba indo direto ao ponto, né? Fala de alguma coisinha... Dá uma rodeada no toco ali. Dá uma rodeada no toco. Você quer perguntar naquele caso ali que, às vezes, a pessoa não está conseguindo falar... Tá constrangedor. Tá, eu consigo perceber isso, por experiência, né? Uhum. Eu consigo perceber que não chegou ao ponto que ele queria, então eu começo a perguntar de outras coisas. Então eu inicio por outras perguntas, né? Vou perguntando da parte urinária, perguntando de forma geral, até chegar nessa parte que aí eu pergunto de forma direta. E apesar de, às vezes, a gente pensar que a pessoa vai tomar um susto, né, pela pergunta, pelo contrário, o homem se sente acolhido. E às vezes, por você direcionar a pergunta que ele nem chegou a falar, muitos falam assim, Santiago, eu nunca encontrei um médico para me perguntar sobre isso. Uau! Essa sensibilidade dentro do consultório, isso aí né? faz uma diferença grande, né? Então, a questão do acolhimento, né? Então, eu até arrepiei. Porque eu sou sensível. Doutor, acolhimento, ele está muito ligado à questão da empatia. E hoje, assim, jamais generalizando, mas a medicina, ela vem passando por uma questão muito financeira, né? Os médicos buscando aumentar os seus ganhos e tá tudo bem. Aí vem os médicos do SUS ali que faz um trabalho. Como que a empatia funciona e como a medicina trabalhou em você essa questão de empatia? Eu acho que a empatia é de fundamental importância, porque a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa, né? E eu acho que a partir do momento que a gente se coloca... E se fosse eu? E se fosse meu pai, minha mãe? Se fosse minha esposa? Se fosse meu filho? Né? Como que eu queria que tivesse o olhar diferente, o cuidado diferente? Então, a partir do momento que a gente tem esse olhar, a chance da gente errar é menor, né? A medicina não é uma ciência exata, somos médicos, mas seres humanos, então a gente está exposto à falha, né?
Então, para que isso aconteça, é óbvio que precisa de conhecimento, né, tanto da parte teórica como prática, mas é fundamental, né, essa questão de se colocar no lugar do outro. E a chance de um erro diminui consequentemente. Olha só, pessoal, o papo está muito bom. Nós vamos num breve intervalo e voltamos já já. Ei mãe, eu tenho uma guitarra elétrica. Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter. Nesta terra de gigantes que trocam vidas por diamantes. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Você já se perguntou como seria se sentir confiante e radiante em todas as suas fotos? Conheça a incrível história da nossa cliente Genata da Liberty Saber. Quem é? Essa daqui ficou muito boa. Porque a relação dela ao ver as fotos renovadas foi simplesmente inspiradora. Foto de revista. Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Olha só, pessoal, e você que está aí em casa, não deixe de se conectar com as nossas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp 649-9953-5695. Carlão, eu tô achando nossa banda aqui, o Zé Gotinha, mais tímido, mais contido hoje. Não entendi o que está acontecendo. Porque sempre sobe pra mim no final das contas. Santiago, deixa eu te perguntar. Esse assunto é brincadeira, obviamente, mas o universo masculino, ele, como eu falei no bloco anterior, tem esse desafio. E para indicação, como os seus pacientes indicam para outros, como você estava falando, né? É um assunto mais delicado. Como é que funciona isso na sua profissão? Excelente pergunta. Não existe indicação. Eu cheguei por indicação, eu não peguei a piada, pô. Mas, assim, brincadeiras à parte, a questão da indicação, eu falo principalmente da questão de disfunções sexuais, de preenchimento peniano, né? Isso realmente não existe indicação. Agora, questão de vasectomia, exame de
De próstata. Agora eu entendi. Não, a da de O próstata. Carlão até respirou mais fundo agora na hora que você falou. Eu falei, pô. A questão da próstata realmente. Mas é porque o homem é um machão, né? O homem tem o maior trem, é o mestre dos magos, né? Aí pros amigos é assim, a hora que vai ver a realidade lá... Na rodinha de amigo, eu tenho 3 pernas. A rota grossa. É, isso aí. Mas é porque o doutor Santiago é meu médico, ele que fez minha vasectomia, né, doutor? E eu recomendo, indico também para vocês que estão aí em casa. Entendi a piada. Agora foi. Doutor, mas conta pra gente, o senhor saiu de um lado da cadeira e foi para outro. Você passou por um grave problema nas suas cordas vocais. Como que foi isso? Carlos, aos 33 anos de idade, aproximadamente, tem 9 anos. É isso? 9 anos, mais ou menos. Eu estava terminando minha residência de urologia, 10 anos atrás. Estava terminando minha residência de urologia no último ano, né? E estava naquela dúvida se vinha para Goiânia, para Jataí. E, de repente, era mês de março, né? E aí eu peguei uma gripe, comecei a ficar rouco. Eu falei, caramba, estou com uma laringite, né? Aí estou com uma laringite, passou uma semana, 2, não melhorava. Aí fui no otorrino. Não, é laringite. Aí me passou corticoide, e aí foi passando o tempo, passou um mês, e não melhorava, e foi só piorando, né? Minha fala não tinha fluência na fala. Ela era fragmentada, ela ia cortando, e eu tinha que forçar para falar. E eu vi que estava piorando, aí eu fui em outro otorrino, tudo em Goiânia, né? Aí fui em outro otorrino, não sabia o que realmente eu tinha, e aí falou para procurar outro colega, e fui no terceiro otorrino, que quis insistir na questão da laringite, fui no quarto otorrino, e nisso já se passou aí 3, 4 meses. E aí até que eu fui no quinto otorrino, que também não conseguia achar um diagnóstico, só piorando. Eu não estava conseguindo falar, estava tendo dificuldade de atender os pacientes, eu não atendia mais telefone, porque as pessoas não entendiam, e aí começava até a acontecer um pouco de bullying, né, por conta disso. As pessoas não sabiam e fazia tudo, levava para o lado da gozação, né? E aí eu falei, caramba, eu tenho que achar uma solução, né? Já fui em 5 otorrinos. E aí eu peguei um livro e comecei a estudar, diagnóstico diferencial de disfonias. Eu falei, eu tenho que achar alguma coisa. E assim, fui lendo todas as doenças, como que era a história natural da doença, e achei, essa doença chama disfonia espasmódica, que parecia muito com o que estava acontecendo comigo. Mas eu li lá que era muito raro, tal, eu lembrava vagamente quando eu estudei na faculdade, né? Mas não sabia detalhes. E aí fui pesquisar na internet quem que sabia dessa doença. Achei 2 japoneses lá em São Paulo e fui até lá, né? Fui no primeiro que falou assim, Santiago, é disfonia espasmódica. Eu falei, não, eu imaginei que fosse mesmo, porque eu pesquisei e tal. E ele falou assim, não existe cura, existe só tratamento paliativo, e a partir daquele momento o meu mundo caiu, assim. Você poderia ficar mudo? Não mudo, mas... com a fala bem difícil. Não saía mas não nada. conseguia comunicar. Ninguém me entendia. E ali faltavam 6 meses para terminar a residência, a especialização. E meu pai estava até junto comigo, meu pai também ficou sem reação, né? Ele que foi junto comigo lá, até a consulta. E aí ele falou assim, não, meu filho, fica tranquilo que a gente vai achar uma saída. Né? E aí eu continuei pesquisando e tal, e achei esse outro médico, otorrino lá de São Paulo, é o Dr. Domingos, e eu vi que ele criou uma cirurgia para isso, né? Só que aí todo mundo fala, não faz não, é experimental, você vai perder a sua voz, não sei o quê. Eu vou pro tudo ou nada, eu dependo da minha voz, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou seguir minha vida, né? Eu iria casar no ano seguinte, né? Eu falei, como que eu vou seguir minha vida, né? Então, não tem como, eu tenho que achar a saída. E assim fui fazendo alguns procedimentos paliativos, com botox, sempre tomando anestesia geral. Só que durava ali 3 meses, minha fala normal, e aí ficava 3 meses com a fala ruim. Aí até que eu tomei a decisão de fazer a primeira cirurgia, aí fiz a primeira, fiquei aproximadamente uns 8 meses bem, excelente, e aí voltou a piorar de novo. Aí fiz a segunda cirurgia e
Aí melhorei ali por 1 ano, mais ou menos, deu uma piorada e estabilizou. Aí o médico de São Paulo falou, Santiago, se você se adaptar a essa situação, não precisa de fazer uma próxima cirurgia, não. Após 1 ano, estando tudo ok, você vai, a gente considera cura. Mas estabilizou, mas você conseguia se comunicar, mas não como anteriormente. Mas não como anteriormente. Então hoje, então resumindo, hoje minha voz não é a mesma voz que eu tinha anterior à doença. Era diferente. Eu forço um pouquinho. Mas como tudo na vida, é questão de adaptação. A gente tem que ter gratidão a Deus até pelos problemas, né? Porque a partir do momento que a gente tem gratidão, a gente reconhece e valoriza as mínimas coisas. Então você parou por exemplo, o ar que eu respiro, não estou falando da boca para fora, eu agradeço a Deus todos os dias. Eu agradeço todos os dias por enxergar, por ouvir, né? Por sentir o cheiro. Os pequenos Quantas milagres. pessoas que não têm essa oportunidade, né, hoje? Então, eu não falo da boca para fora, eu realmente valorizo isso. Você vive né? isso. Eu valorizo isso e tento passar isso para as pessoas. Então jogando para a minha profissão, né? O paciente precisa de fazer uma cirurgia, né? E às vezes fica triste, preocupado, com muitas dúvidas, chateado. Então eu sempre jogo para o paciente o seguinte, a gente precisa, surgiu um problema na vida, a gente precisa resolver para melhorar a qualidade de vida e seguir num momento melhor, né? Então, a partir daquele momento que você precisa de resolver aquele problema, você tem que confiar em primeiro lugar em Deus. Em segundo lugar, no profissional que você buscou. Porque essa energia, né, essa energia positiva com Deus, né, no coração, isso leva invariavelmente ao sucesso, não tem jeito. Né? Com certeza. A resolução do problema e aí melhorar a qualidade de vida da pessoa. E aí o senhor parou nesse procedimento igual a orientação do médico? Tem 7 anos. 7 anos. Aí eu parei, me acostumei. Assim, fazendo uma analogia, lógico que não é a mesma coisa, mas um homem perde a perna, usa uma prótese. É questão de adaptação, a vida é assim. Mas se eu não soubesse agora que o senhor teve esse problema, eu nem imaginaria, porque... Não imaginaria, né? Vê dá que a voz é um pouquinho diferente. Não, mas normal, igual todo mundo. A minha é mais bonita que a do Tchê e tá tudo bem, né? Doutor, mas o que causa essa condição, assim? Fiquei curioso. Olha, pelo que o médico me passou, é uma condição rara que não tem uma causa determinada. Pode desenvolver em qualquer pessoa. A gente fala idiopático, sem causa determinada. É mais comum em mulheres e em idade avançada. Olha só. Uau. Então, no meu caso, é mais raro ainda, jovem e homem. Conhecendo o Santi há mais tempo, eu posso testemunhar que realmente essa positividade, essa energia, ela é notável em todas as vezes que a gente se encontra, cara. Então, eu tenho certeza que essa presença de Deus no seu coração, na sua vida, e eu acredito muito que você também passe isso a todos os seus pacientes, fazem toda a diferença. Mas, meu amigo, depois de todos esses procedimentos, como foi reencontrar a sua voz, uma nova voz para trabalhar? Sem dúvidas, foi excelente, né? Então, assim, eu entrei numa qualidade de vida muito melhor, parei de forçar, parei de evitar o telefone, né? Então, uma das coisas que eu fazia era evitar de pegar no telefone, porque ninguém me entendia. Eu até passava para a Isabela, né, minha esposa, falava, não, conversa aí que eu não vou conseguir, né? Então, aí voltar a conseguir falar no telefone, falar assim, sem ter aquela vergonha, ficar sem graça por conta da minha voz, né? Então, isso aí foi... e a partir desse momento que eu comecei a ter uma gratidão muito maior a Deus, né? E fé, né, em tudo, né? Então, e esse pensamento positivo me levou e me ajudou também ao crescimento profissional, né? Então, o crescimento profissional também me ajudou bastante. A aprender a não desistir. Acho que é um resumo. Aprender a nunca desistir. Se tem um sonho, um propósito na cabeça, estou tentando, não está dando certo, insistir, nunca desistir, porque o momento vai chegar. Doutor, e quando a gente fala de vulnerabilidade, o senhor passou por essa situação aí,
e você teve do outro lado da mesa, você já comentou que com seus pacientes você mudou um pouco essa abordagem. Mas você acredita que é necessário para um médico ele adoecer para poder aprender ao que ali é curar de verdade? Na grande maioria das vezes eu acredito que isso faz com que amadureça nesse sentido, né? Mas não deveria, né? Não deveria ser uma coisa, coisa natural, né? Intrínseca lá, desde sempre, da criação, só que infelizmente acontece muito do médico acabar entrando, igual você falou, às vezes pensando mais na questão financeira, né? É lógico que a gente pensa em tudo, né? Tudo é importante, né? Mas pensando mais na questão financeira e acaba abandonando o que é mais importante. Doutor, uma pergunta sobre a faculdade de medicina agora, não sei se entra no nosso contexto, mas que na faculdade de medicina tem questões éticas, tem aula de ética, mas tem alguma coisa nesse sentido, uma abordagem mais humanizada, ou não é algo que está ali presente nas faculdades hoje? Isso realmente não acontece, essa coisa mais humanizada não tem. É algo que vai de cada médico, é de berço mesmo, né? Eu percebo que é de berço. Olha só, pessoal, muito obrigado, doutor Santiago. A gente vai aqui nesse breve intervalo e já estamos de volta. Nada como um dia após o outro para estar preparado para a guerra que virá. Diferente amanhã. No coração de Jataí, existe um espaço feito para transformar a sua relação com a saúde e o bem-estar. Aqui na Empório Casa Verde, cada detalhe foi pensado para acolher você. Das nossas prateleiras repletas de produtos naturais, até o carinho no atendimento. Tudo é feito com propósito: cuidar da sua vida e da sua família. Mais que uma loja, somos um ponto de encontro para quem busca qualidade, sabor e equilíbrio no dia a dia. Seja para experimentar uma refeição saudável, descobrir novidades ou apenas sentir a energia única deste lugar, você sempre será recebido de braços abertos. Empório Casa Verde. O seu bem-estar começa aqui. Na hora de planejar os seus móveis, o que todo mundo quer é facilidade, né? Com o Italinha dá para começar a pagar só daqui a 90 dias, dá para parcelar em até 24 vezes e tudo isso com a menor taxa do mercado moveleiro. Com o Italinha Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Agora só falta você, agora só falta você, agora só falta você, agora só falta você. Doutor, falando agora sobre Novembro Azul, existe realmente um preconceito aí contra o exame de próstata ou é mais algo que o pessoal leva na brincadeira aí como piada entre amigos? Infelizmente ainda existe o preconceito. Diminuiu bastante nos últimos anos, mas
Ainda existe. Eu percebo que muitos homens acabam chegando até mim lá, graças à esposa e filha, principalmente. Então, a figura feminina é importante demais para a gente até nisso, né? Então, no cuidado, na prevenção, na tentativa ali de identificar algo no momento mais precoce, a mulher ajuda bastante. Mas aí a gente vem falando aí a partir dos 45 anos como prevenção. Mas quando já tem ali um sintoma, quais são os sintomas que indicam uma alteração na próstata? Tem isso? Tá. A próstata é um órgão do trato urinário, né? Então, a urina ela precisa passar no meio da próstata para poder sair. A próstata começa a crescer por volta a partir dos 40 anos e vai crescendo para a parte interna, vai fechando o canal. E aí o jato começa a ficar fraco, começa a cortar o jato, começa a ter sobra, depois que termina de urinar, parece que não esvazia completamente. Em alguns pacientes começa a acordar muitas vezes à noite para urinar, né? E às vezes acontece de ter até urgência, vontade de correr no banheiro e às vezes até faz na roupa. Então, todos esses sintomas são característicos mais do crescimento benigno da próstata. Mas, no câncer de próstata já em estágio avançado, vai surgir os mesmos sintomas. Então, ou seja, a gente não pode aguardar surgir sintomas para procurar o urologista, porque o câncer de próstata em fases iniciais não tem sintoma nenhum, é zero. Que aí vem a importância da prevenção. Mas quem está com algum sintoma assim em casa, então saiba aí da importância de procurar o urologista. Doutor, urologista, tem uro? Tem o quê? Tem. Urologista tem uro. Tem. Urologista tem urologista? Tem, com certeza. Não vou falar aqui quem que é o meu. Fazer propaganda, né, doutor? Não. É de fora. É de fora. Ô, tia, mas você já tá íntimo dos urologistas, ué? A gente precisa estar ali, né, entendendo quem vai poder ter essa oportunidade aí no momento certo, a partir dos 45, né? A partir dos 45, a partir do momento que Mas tocar no coração. Ah, entendi. Mas a partir dos 40 já dá para ir? A partir dos... Eu gosto de orientar a parte teórica, né? Então, a partir dos 45 anos de idade, se tiver história familiar. Ou seja, pai, irmãos ou tios que já tiveram câncer de próstata. Para quem não teve história familiar de câncer de próstata, a partir dos 50, e esse exame deve ser anualmente. Agora, o paciente chegou aos 40, 42 anos de idade, me procurou perguntando se pode iniciar o exame, eu falo que é claro que pode iniciar, né? Por quê? Porque cuidado nunca é demais. Existem casos, não é muito comum, mas existem casos que o paciente tem um diagnóstico de câncer de próstata antes dos 45. Eu mesmo já diagnostiquei o paciente aos 42 anos, né? Então, isso pode acontecer. Tem relatos raros de pacientes abaixo de 40 anos também, que já tiveram câncer de próstata, mas essa é a recomendação. Sandy, e alguns dos pacientes costumam mentir um pouco a idade? Não, isso não acontece, não, é pouco. Que idade você tem, Carlos? Eu tenho 28. Doutor, o Éder vai querer um cartão depois que ele... Cartão fidelidade. Cartão fidelidade. A partir de 10 carimbos, ganha mais uma. Doutor, eu faço exame com o nutrologista aí 1 a 2 vezes por ano. E toda vez ele pede o PSA. Então, assim, é um cuidado exagerado ou como é um exame de sangue ali, faz e se tiver alterado, aí sim tem um indicador aí para fazer o toque, seria isso? Ótima pergunta, né? Então, o PSA você pode fazer aí a partir dos 30 anos, né? É um exame de sangue normal, então, se identificado alguma alteração, apesar de ser raro, né? A gente aí pensa na possibilidade de realizar biópsia. Porém, a próstata, outra patologia que a gente não falou é a prostatite, que acontece antes dos 40 anos de idade, né? Aumenta a PSA também. Então, principalmente se tiver sintomas súbitos, né? Ardência para urinar, o jato ficou ruim, de repente, eu tenho lá 30 e poucos anos, né? Vamos supor. Então, a gente tem que pensar em prostatite, principalmente se tiver um PSA elevado. E o tratamento é antibiótico, né? Agora, o paciente usou antibiótico, teve sintomas, melhorou clinicamente, terminou os sintomas, mas o PSA mantém alterado,
a gente tem que pensar nessa possibilidade. Entendi. E quando a gente fala da saúde masculina, doutor, que mais dicas aí a gente pode dar para os nossos telespectadores de um modo geral? Bom, assim como o ginecologista é o médico das mulheres, o urologista é o médico dos homens. Só que o homem não tem culturalmente o hábito de procurar o urologista. Então, se a gente pegar lá na infância, né, a gente tem as malformações do trato urinário, tem questão de fimose, tem que tentar identificar se os testículos estão na posição correta, se estão desenvolvendo da forma correta. Na adolescência, pode acontecer torção testicular, o testículo pode torcer e o paciente pode perder o testículo, né? E tumor no testículo, o paciente pode fazer o autoexame, né? Então, existe um autoexame do testículo. O paciente palpa, identificou algum nódulo, procurar o urologista. Porque tem câncer de testículo e é mais comum na adolescência e no adulto jovem, ali dos 15 aos 35 anos de idade, que é a faixa etária mais comum do câncer de testículo. E, enfim, para N cuidados, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Varicocele, né? Alterações de fertilidade, mulher, incontinência urinária, cálculos urinários. Então, assim, na verdade, o urologista tem um arsenal para cuidar de várias doenças aí durante a vida toda. O senhor comentou anteriormente que teve diversas mudanças aí na urologia nos últimos anos. Quais são os principais avanços que o senhor poderia aí evidenciar para a gente? A gente percebe avanço tanto do ponto de vista tecnológico, né? Aparelhos novos, laser para fazer cirurgia para cálculo, para próstata, robô, né? Robótica, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista de mudança de mentalidade, né? Então, as pessoas estão se cuidando mais, né? A gente percebe isso no nosso meio, as pessoas praticam mais atividade física, seja lá qual for, as pessoas têm o cuidado mais de se alimentar de forma adequada, procuram um nutrólogo, um nutricionista, as pessoas tentam fazer isso de uma forma melhor, né? Mas, juntamente com isso, eu percebo que cresce muito as doenças da mente, né? E eu percebo que também as doenças da mente são jogadas um pouquinho de lado e a mente está conectada com o corpo e isso aí acaba atrapalhando bastante. Porque às vezes é muito mais fácil tomar uma pílula ali para resolver o sintoma imediato do que aprofundar nessa... Exatamente. Às vezes o problema está lá no cérebro, né? Então, o cérebro é o maior órgão sexual masculino. A gente falou do preventivo do ginecologista, assim, mas teria uma recomendação de eu procurar o meu urologista antes dos 45 todos os anos? O senhor poderia, não sei se o senhor faz essa parte, por exemplo, na questão de testosterona, porque hoje as pessoas vão no nutrólogo e ela resolve ali. Então, assim, faria sentido isso? Sim, com certeza. O urologista, uma das áreas da urologia realmente é isso aí, fazer reposição hormonal quando bem indicado. A reposição hormonal, na verdade, a gente pensa que é uma coisa que às vezes é pro resto da vida, né? Mas, na verdade, deveria ser uma fase de transição, né? Então, tem indicação, é uma fase de transição até eu mudar estilos de vida e conseguir produzir de forma natural, através de uma alimentação pró-hormonal, anti-inflamatória, a gente trabalhar grandes grupos musculares que produzem testosterona, né? Então, a gente dormir da forma adequada, porque um sono profundo, que é o sono REM, né? Tendo um sono profundo aí de 7 a 8 horas por dia, consequentemente, a gente tem uma produção maior de testosterona e dióxido nítrico, né? Que são responsáveis aí por ter uma ereção boa. A gente pensa só na parte sexual, mas a testosterona não é só isso, é memória, concentração, é força muscular, disposição, é tudo, né? Então, não é somente a parte sexual. E o Tchê falou ali que tem a questão alimentar ainda, que lá na Casa Verde que tem tudo lá para ajudar. Tem uma matulinha aí, Tchê? Mas, lembrando, não podia deixar passar essa. Santi, aqui tem muita coisa para você, meu amigo. Um presentinho da Empório Casa Verde, no final eu te entrego tudo. Mas temos este, que é a nossa sementinha de abóbora. Ela funciona, Santi? Demais, com certeza. Semente de abóbora, pessoal, ela é excelente quando a gente fala tanto na questão de vermes, lá na parte do intestino, mas também na questão do inchaço da próstata. Então ela pode te ajudar a prevenir
e você ter uma parceria muito boa com o Dr. Santiago e a Empório Casa Verde aí, ali cuidando bem da sua saúde, se alimentando muito bem. Ô tio, mas quem não quer tomar o Tadalafila aí, lá tem alguma coisa? Tem demais da conta, existem muitas raízes afrodisíacas, existem muitos outros alimentos naturais que vão ajudar diretamente. Mas tem mais, Carlos. Às vezes o pessoal fica procurando somente aquela raiz afrodisíaca, né? Mas como o Dr. Santi falou muito bem, o cérebro é o maior órgão sexual. Então, quando você elimina o cortisol, quando você começa a diminuir o seu estresse, facilita muito na vida. E a alimentação saudável vai fazer com que você tenha uma vida, uma disposição muito melhor. Vai melhorar todos os seus resultados, inclusive o sexual. É isso aí, pessoal. Olha, não saia daí, nós deixamos o melhor pro final. Até logo. A revolução está no ar, nas ondas do rádio, no underground, repouso, repúdio, que devem despertar o Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Você já se perguntou como seria se sentir confiante e radiante em todas as suas fotos? Conheça a incrível história da nossa cliente Genata da Liberty Saber. Ah, quem é? Essa daqui ficou muito boa. Porque a relação dela ao ver as fotos renovadas foi simplesmente inspiradora. Foto de revista. Agora nós vamos invadir sua praia. Agora nós vamos invadir sua praia. Sua praia. Nós vamos invadir sua praia. Doutor, a gente comentou aqui, a gente saiu para o intervalo falando sobre a importância da testosterona. Eu acho que as pessoas, de um modo geral, elas não têm tanto costume de fazer exames de testosterona. E aí ela tá ali parecendo aquele urso polar arrastando para ir trabalhar na segunda-feira. E o pessoal acha também que pode ser sim uma depressão, mas que tem sintomas fisiológicos ali, tem questões fisiológicas e hormonais que estão atrapalhando. Tem as outras pessoas também que fazem o uso indiscriminado aí da testosterona injetável e isso lá na frente tem um preço. Vamos continuar essa temática aqui? Sim, então acontece muito, às vezes o paciente entra ali numa situação que está na rotina
muito estressante, cansado. Isso aí realmente influencia muito na disposição, né? E acaba, às vezes, achando que pode ser testosterona. Mas tem os casos que realmente é a testosterona, né? Então, realmente a mudança de hábito e a reposição, né? Procurar um profissional adequado, um nutrólogo, um endocrinologista ou um urologista, né? Qualquer um desses profissionais são capacitados para fazer a reposição quando tiver indicação. E a melhor indicação não tem uma solução única. Então, é fazer todo um tratamento conjunto e junto com essas mudanças de álcool. Então, o alcoolismo, o álcool atrapalha de um modo geral, a obesidade também, o sobrepeso atrapalha, a alimentação. Vícios, né? O cigarro também, né? Cigarro então, álcool, também. Assim, e o cigarro, né? Então, tudo isso... A falta de exercício físico também? A falta de exercício físico, né? Com certeza. Seja o exercício mais a musculação, por exemplo, seja o aeróbico, né? Então, acho que é uma conexão de tudo isso aí para poder ter a melhora. Doutor Santiago, um amigo meu mandou perguntar... Conheço ele. E parece que existe algo relacionado entre a testosterona alta com calvície. É fato? É mito? Me explica um pouquinho sobre isso. Olha, você entendeu, né, doutor? Olha, deixa eu... Ele quis dizer... ele é aquele amigo que... Olha, Mas você sabe que o meu cabelo aqui foi colocado. Então... Agora colocou, né? Obrigado aí pelo elogio. Estamos todos no mesmo barco. O Éder, ó o Éder lá, ó. Tem 3 horas que o Éder tá batendo, olha pra mim. Conta aí, doutor. Realmente, o calvo, ele tem mais testosterona mesmo, né? E ainda tem a questão da testosterona, que quem faz o uso dela é injetável e pode acabar influenciando também na questão da calvície. Isso pode estar diretamente... A sua pergunta é em relação se influencia em ter queda. Em ter queda de cabelo? Pode acontecer, né? Então, assim, na verdade, as alterações em relação à testosterona é multifatorial, né? Influencia no corpo todo, né? Todo. Metabolismo de tudo. Né? Doutor, mas a gente comentou aqui sobre o Tadalafila e ele está aí, né, no hype aí. É o 3º medicamento, esses dias eu vi uma informação, o 3º medicamento mais vendido do Brasil. Então, agora, uma outra questão também, que o Tadalafila, ele é um vasodilatador. Sim. E aí, eu estava vendo uma reportagem que fala que sem a testosterona, ele não teria tanto efeito. Tem alguma coisa assim? Quais são os usos indicativos? Então, na verdade, a Tadalafila ou qualquer outro medicamento, né, para disfunção erétil, Viagra, ele foi feito com a finalidade para ajudar na questão da ereção especificamente. Mas aí, atletas ou o pessoal que faz academia começou a ter o hábito de usar de forma contínua. Ele realmente tem uma vasodilatação, contribui de forma geral, mas acontece um problema secundário, que aí é a dependência psicogênica do medicamento. Porque se ele não foi feito para aquela finalidade. Então, o paciente, ele não tem, né, uma dificuldade na ereção, jovem, não tem essa dificuldade e acaba criando uma dependência. Ele melhora o grau de rigidez e a partir do momento do dia que ele abandona o uso, ele já não tem aquela rigidez, ele se torna inseguro, vai ansioso no momento da relação, ansioso por aquele desempenho e acaba fechando as artérias e acaba perdendo a ereção. É o famoso descobre os pés, cobre a cabeça, né? E o que esse uso indiscriminado, sem prescrição médica, pode acarretar aí para o pessoal entender que não é tomar todo dia, toda hora, que tem uma prescrição médica, uma recomendação? Então, justamente, um dos motivos é esse, né? Da psicológica. A dependência psicológica e outro motivo é porque existe, apesar de poucas, mas existem algumas contraindicações para o uso do medicamento. Tem risco de infarto, de morrer, né? Então, por exemplo, o uso do medicamento específico, que é um vasodilatador que chama Isordil, né? Para quem toma Isordil especificamente, se tomar a Tadalafila junto, existe uma chance aí de um evento cardiovascular, né? Então,
um infarto, um AVC, então realmente tem que ser com prescrição médica. Eu sempre falo que o comprimido ele deve ser utilizado, na grande maioria das vezes, principalmente para o paciente jovem, até os 50 anos de idade, como uma fase de transição, né? Até a gente identificar a causa, tentar resolver a causa, para depois se livrar do comprimido. Mas existe aquela parcela dos pacientes que necessitam realmente de manter o uso do comprimido. Doutor, e que conselho que o senhor pode deixar aí para quem está lutando aí com alguma limitação física ou emocional? Qual que é o melhor caminho a seguir? Procurar um profissional. Procurar um profissional e... se necessitar de um tratamento da mente, seja um psiquiatra, um psicólogo... Aí o senhor direciona... Eu direciono, né, para quem precisar, né, quem tiver indicação. E se for uma questão física, o urologista está aí para ajudar. E o melhor é não esperar. Exatamente. Quanto antes, então qualquer sintoma que você tiver, seja físico ou emocional, já procure um médico aí para antecipar essa solução. Tem uma fala na medicina que eu gosto muito, que quanto mais cedo descobrir, é mais difícil, mas é mais fácil o tratamento. Né? E tardiamente é mais fácil, que aí já vai ter, no caso da próstata, ela já vai estar grande, já vai estar tendo uma dificuldade urinária, só que o tratamento acaba sendo mais... Ninguém gosta de um diagnóstico ruim, né? Então, mas se a gente tem um diagnóstico ruim no início, a chance de cura é grande, né? Acima de 90%. Então, existe a possibilidade de resolver aquela situação e viver com qualidade de vida, né? Eu sempre falo que a prioridade da nossa vida deveria ser saúde, né? Depois família e depois o trabalho, né? Porque se a gente não tem saúde, a gente não tem nada não tem como cuidar da família, não tem como trabalhar de forma adequada, de prosperar, de ter sucesso. Doutor, a saúde mas é o primeiro. Uma parte do trabalho do senhor agora dentro da urologia envolve algumas questões, não sei se fala procedimentos estéticos, harmonização. Existe isso? Sim, então, hoje, graças a Deus, surgiu, né, esse procedimento, que é o preenchimento peniano com um produto ácido hialurônico, que anteriormente não tinha. No Brasil tem aproximadamente uns 3 anos que iniciou, feito por médico urologista, né? Feito por outros profissionais, não médicos, já iniciou anteriormente. Mas o médico urologista é quem conhece da anatomia, que sabe tratar complicações eventuais que podem acontecer. Apesar de baixo risco, existe alguma chance de acontecer. E o urologista é aquele que tem o cuidado do que pode fazer, da forma que pode fazer e resolver eventuais problemas que surgem, né? Então, a intenção do procedimento é o aumento do calibre, da espessura, né? Do calibre da espessura do pênis e, consequentemente, um ganho de volume de forma geral. Tem muitos homens, estatisticamente, 50% dos homens preocupam com a questão do tamanho, né? E isso faz com que diminua a confiança, a autoestima e, consequentemente, gera problemas secundários, que são as disfunções sexuais. Doutor, mas já que a gente entrou nesse assunto, assim, para deixar as pessoas mais tranquilas, assim, tamanho é documento? Tem um tamanho mínimo? Tem, assim, alguma coisa que a pessoa precisa se preocupar? A gente falou anteriormente, por exemplo, nas crianças ali, que pode ter um micropênis, e aí teria a necessidade de fazer um tratamento para tentar reverter isso? Então, falando especificamente dos adultos, né? Existe o tamanho mínimo, né? O médio, né? Mas o mínimo que a gente fala micropênis é o pênis em ereção menor que 7 centímetros de comprimento. Isso no adulto. No adulto, né? E na criança vai depender da idade, então por isso é importante ir até o urologista, né? Para o urologista avaliar adequadamente através da idade, se for necessário, fazer os tratamentos para estimular o crescimento. Muitas das vezes acontece das mães procurar com a criança, preocupado com o tamanho, né? E a maioria das vezes a gente acaba identificando que não existe micropênis, mas um excesso ali, um sobrepeso, uma obesidade na criança que acaba escondendo, né, o pênis. Então acontece um negócio que chama pênis embutido, ele fica escondido. A gente empurra a gordura do púbis e ele surge, né? Então, nesses casos é muito fácil de resolver, basta a mãe tomar cuidado com a criança de eliminar as besteiras, né? Ter uma alimentação já saudável desde criança, atividade física, apesar de ser criança, né? Enfim, tem que perder peso nesses casos,
que realmente acaba aparecendo mais ali. Então, melhora. Interessante. E essa situação, essa condição, ela acontece também no adulto. No então, adulto o adulto também. que ele tem o sobrepeso, a gordura acaba escondendo. A haste peniana acaba escondendo e, às vezes, escondendo a maior parte dele, né? Então, realmente o excesso de peso prejudica nesse sentido aí também, né? Doutor Santiago, eu queria agradecer a sua presença aqui. Foi maravilhoso esse bate-papo descontraído, mas extremamente importante. E eu queria que agora você deixasse aí uma mensagem para quem está nos ouvindo, para os homens nesse Novembro Azul, para tentar reduzir esse machismo, essa hombridade de não ir no médico e às vezes deixar quem a gente ama ali. Então a gente tem que pensar em quem realmente importa, né, na nossa vida. É a nossa família, né? Seja lá, se for sua esposa, se você tem filhos, se você não tem família, você tem seus pais. Então, preocupe com quem que vive com você. E para isso acontecer, temos que ter uma saúde adequada. Então, o homem forte, de verdade, é aquele que se cuida, né? Atividade física, alimentar de forma adequada, procurar dormir bem, né? Se tem algum problema mental, procure um profissional adequado. Se tem alguma doença, procure o profissional que sabe tratar da doença e assim ter um envelhecimento mais saudável. Tchê, é contigo? A jornada do Dr. Santiago nos lembra que a vida é muito mais do que diagnósticos e resultados. É sobre fé, é sobre escutar a alma e entender que a vulnerabilidade também cura. Todos nós passamos por provações e parece querer nos silenciar, mas é justamente nesse ponto que Deus fala mais alto. A voz que o doutor recuperou foi apenas física, mas é simbólica também, a voz de todos que escolhem se levantar mesmo quando a dor da vida tenta nos calar. Que essa entrevista desperte em você a certeza de que o chamado de Deus colocou na sua vida é muito maior do que qualquer dor que você já viveu. E se por acaso hoje a sua voz emocional, espiritual, profissional está em falha, lembre-se, o mesmo Deus que curou o Dr. Santiago também pode curar a sua. Há homens que esperam o tempo curar e há os que decidem agir antes que o tempo acabe. Cuidar de si não é fraqueza, é sabedoria. Porque quem ama a família protege o futuro. E o futuro começa quando a gente tem coragem de se cuidar. Sabe? No fim das contas, todo homem quer deixar um legado. Mas o maior legado que a gente pode deixar não é o que conquistou, é estar presente para ver os frutos disso. Cuidar da saúde é escolher viver mais tempo com quem a gente ama, é dar tempo para a vida acontecer. Novembro é o lembrete, mas cuidado é para a vida toda. Seja o homem que escolhe viver. Muito obrigado, doutor Santiago. Muito obrigado aí por tudo. Agora só falta você, agora só falta você.